Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de jurisprudência. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei qual horário que você está assistindo essa aula, beleza? Vamos passar hoje para os informativos 755 e 756 do STJ. Beleza, pessoal? Reforçando, muitos alunos estão vendo a importância do estudo de jurisprudência. Tivemos provas aí municipais pelo Brasil aí. Hoje eu gravo essa aula dia 28/2/2023, beleza? Então a gente grava e passa mesmo para os alunos, tranquilo? Agora estou um pouco irritado aqui, galera. Não repare aí, peço perdão. Não sei o que aconteceu aí, está um pouco irritado. Estou passando o colírio aí, já está tudo certo, beleza? Vamos à nossa aula. Reforço a importância para os alunos, então, que eu estava dizendo provas do final de semana, em todo o Brasil, provas municipais, cobraram também conhecimento acerca de jurisprudência, pessoal. Então, vamos continuar com bastante atenção e energia no que tange ao estudo da jurisprudência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos cair para dentro? Beleza? Então, informativo 755, 756. O STJ está bombardeando a gente informativo. E são informativos muito importantes, sabe, galera? Não é aquele informativo, sabe, que fica ratificando que todo mundo já sabe. São informativos que estão impactando diretamente na atividade policial, que vão cair em prova, porque são muito incisivos e estão mudando paradigmas. Para vocês que não sabem, a jurisprudência ela vem caminhando durante os meses, durante os anos, em uma posição majoritária ou minoritária que vai se prolatando, se perpassando durante o tempo. E ela forma um paradigma em alguns momentos. O que é o paradigma, Nelson? Em jurisprudência? É uma mudança de entendimento. Então, a gente fala que foi uma decisão paradigma, beleza? Por exemplo, na execução provisória da pena aí, na questão de julgamento em segunda instância, sem o trânsito julgado, você já sabe que teve várias alterações. O STF já mudou essa posição 4 vezes, que foi até o caso emblemático, foi um paradigma do nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Mudando o entendimento do STF e falando que a execução da pena vai ocorrer apenas após o trânsito julgado ali da sentença condenatória penal condenatória. Entenderam, pessoal? Então foi uma troca de paradigma. Beleza? Então temos decisões muito importantes. Vou dar um gás total na aula. Não dá para ficar aprofundando muito, não é o intuito da aula de jurisprudência. Nós temos muitos informativos. Para você que não sabe, você pode, para ter uma melhor experiência dessa aula, assistir a aula aqui comigo e lendo o PDF que eu mandei para vocês separados. Não boto o informativo inteiro. Cada informativo tem cerca de 70 páginas. Eu só pego o que é mais importante, mastigo e entrego para você aí em casa, beleza? Espero que você esteja feliz, espero que você esteja animada, animado, confiante e firme e forte para passar em concurso em 2023. É bom que essa aula vai servir para você que está estudando para a PMDF, para a gente policial de custódia, para a PP Goiás, para tribunais, para tudo, porque está caindo bastante. Beleza? Sem maiores delongas, vamos cair para dentro com muita fé em Deus. Informativo 755 do STJ. Bora acelerar, galera. Tem muita coisa, beleza? Muita coisa importante. Vocês vão lembrar de mim. Então vamos começar aí 755 STJ, valendo. Preste atenção na aula. Vamos com tudo. Prescrição. Não cai muito, vou passar rapidamente já para focar. Quando for muito importante, eu vou gritar aqui. Podem ficar tranquilos, beleza? Prescrição. O termo inicial de contagem do prazo de prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Qual que é a ideia mais importante desse informativo aqui que eu falei para vocês relacionado à prescrição? Nós temos vários tipos de prescrição, não dá para administrar esse conteúdo agora, é um mundo ali de conteúdo, beleza? Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, enfim, pessoal. Qual que é o grande cerne aqui da questão desse informativo? Tivemos uma decisão final do juiz condenatória, beleza? Tranquilo? No qual condenou o réu. Tranquilo? Beleza. A defesa recorreu no Tribunal de Justiça, por exemplo, beleza? O juiz condenou, a defesa recorreu. O Ministério Público, que é o órgão de acusação, o parquet, como vocês já ouviram falar, não recorreu. Beleza? Tranquilo? E o magistrado já ia ali executar a pena, a pretensão punitiva contra o réu. Beleza? Qual foi ali a decisão da corte ao final?
pode executar a pretensão punitiva, mesmo sem ter uma decisão, uma sentença com trânsito julgado? Não, tem que esperar acabar tudo. Ou seja, falando de maneira bem clara, tem que esperar julgar a apelação impetrada pelo réu. Beleza? Traduzindo? Mesmo que o Ministério Público mesmo que o Ministério Público não tenha recorrido, nós não podemos executar a pena, beleza? E como não podemos executar a pena, não está apta a ser executada e não temos o início da contagem do cômputo da prescrição da pretensão executória. Entenderam, pessoal? Por quê? A execução da pena em concreto, como o código fala, ela só pode ocorrer se tivermos uma pena com trânsito em julgado, uma pena definitiva, para a gente ter um parâmetro, porque ela é feita com base no quê? Com a quantidade de anos ali que o réu é sentenciado, beleza? Então, se temos recurso, pode acontecer de termos alteração nessa pena. Entenderam, pessoal? Então, traduzindo, a prescrição da pretensão executória, que é o tempo que o Estado tem para executar essa pena imposta pelo magistrado, beleza? Ela vai respeitar, preste atenção, ela vai respeitar o trânsito em julgado da decisão condenatória. E para ocorrer o trânsito julgado da decisão condenatória, temos que ter uma decisão definitiva, beleza? Que não está sofrendo recurso. E mesmo se o Ministério Público não tenha recorrido da decisão, mas a defesa recorreu, temos que aguardar a apelação da defesa ser julgada. E por isso, após o julgamento da apelação, nós teremos uma pena em concreto. E aí sim começa a ser contado o prazo para a prescrição da pretensão executória. Entenderam? É mais difícil, mas eu acho que eu consegui ser bastante didático. Beleza? Falei bem mais pausado. Pegaram, galera? Vamos agora para o nosso julgado? Beleza? Galera, a gente vai fazer tudo aqui com perfeição. Com o máximo de carinho possível. A gente não vai negligenciar nada, beleza? Não vamos deixar passar nada. Se caiu, assim, a matéria que não tem nada a ver, a gente vai passar. Porque as provas estão cobrando as coisas que não tem nada a ver com o que cobrava antes, ali, imagem inquérito, ação penal. Então, se cobrar prescrição, processo comum, sumário, sumaríssimo, a gente vai passar o carro. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Se o Ministério Público não recorreu contra a sentença condenatória, tendo havido apenas recurso da defesa, qual deverá ser o termo inicial da prescrição da pretensão executória? Entenderam o que foi para vocês? Agora ficou fácil, né? O início do prazo da prescrição executória deve ser o momento em que ocorre o trânsito em julgado para o MP, ou o início do prazo deverá ser o instante em que se dá o trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, tanto para a acusação quanto para a defesa. Entendeu? Trânsito julgado para as duas partes. O início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. Beleza? A pretensão executória pode ser exercida. Então, a decisão que eu citei até de exemplo do STF, meio que atinge essa decisão acerca de prescrição em direito penal de maneira oblíqua, diversa, beleza? Indireta. Tranquilo? Vocês perceberam? Só pode ocorrer a prescrição quando houver pretensão executória. Beleza? Quando ela poder ser exercida. Que o STF decidiu que só pode executar a pena depois do trânsito em julgado. Entenderam, pessoal? É muito complexo, mas assim, dá para entender. Beleza? Se o Estado não pode executar a pena, não pode dizer que o prazo prescricional já está correndo. Beleza? Por que não pode executar a pena? Porque tem que esperar o recurso de todo mundo, esperar ter o trânsito julgado, conforme a decisão do STF. Assim, mesmo que tenha havido trânsito em julgado para acusação, se o Estado ainda não pode executar a pena, exemplo, está pendente uma apelação da defesa, que eu falei, não teve ainda início a contagem do prazo para a prescrição executória. É preciso fazer uma interpretação sistemática do artigo 112.1 do Código Penal. Beleza? Só isso a decisão. Aqui, se você tiver mais dúvidas, você pode reler aqui que ele vai explicar de maneira mais detalhada. Mas, assim, acredito que não é quente para a prova, temos decisões mais importantes nesse formativo. Quero que você pegue só essa ideia, então, bem simples, né? A ideia é gravar o simples, porque são centenas de decisões que a gente está estudando. Então, o que eu peço para vocês em jurisprudência, pessoal? E lá vai cair fácil, você tem que gravar só a tese. Ou seja, você tem que gravar que
só vai ter a pretensão a pretensão da prescrição executória da pena após o trânsito julgado para ambas as partes. Fechou? Top? Top, não são? Bora. Crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável. Aqui é muito importante. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é destaque para a prova. Uma garrafa top, ó, térmica, caríssima aí, R$ 89. Beleza? Comprei aí. Depois você passar no curso, você vai poder investir em garrafas top dessa aqui, ó, térmica, especial para água, beleza? Jamais você vai reutilizar garrafas. Estupro de vulnerável, pessoal, vamos lá. Decisão muito importante. Como é que foi o caso aqui em concreto? E o caso, obviamente, é um caso verídico, foi julgado pelo STJ. O pai, genitor, estuprou, beleza? A filha de 4 anos de idade. Tranquilo? É o caso que chegou à corte. E o município longínquo, ou seja, não era uma capital, não tinha todas as varas lá, como vocês já sabem. Vara de crimes, vara criminal, vara de Lei Maria da Penha, vara de proteção à criança, enfim. Pasmem, esse foi o caso. Acontece muito, Nelson? Acontece, gente, infelizmente. Pai, padrasto, tio, irmão mais velho, beleza? Acontece bastante. E se preparem para lidar com isso na atividade policial, para não colar as placas e fazer uma atuação perfeita ali para você conseguir colher os elementos de informação para fundamentar uma condenação criminal, beleza? Nossa função como policiais é essa. Não é ficar aparecendo, é pagar embuste, principalmente se você vai ser polícia judiciária e polícia militar também, beleza? É resguardar, garantir que os elementos de informação fiquem intactos. Então, se você, quando você for policial militar, leve todo mundo para a delegacia, seja técnico, pega o artigo 228 do Código de Processo Penal, pega o celular, está filmando a sua abordagem, pega o celular, fundamenta. Se quer elemento de informação, vai ser prova lá no processo, o celular aqui, ó, vou apresentar para a autoridade policial, seu celular vai ser apreendido. Tem imagens da abordagem policial, tem imagens do flagrante delito. Seu celular não é mais seu, ele vai ser utilizado como prova, vai ser mandado para o Instituto Criminalístico, vai ser retirada a imagem, depois você vai restituir o seu celular lá na delegacia. A pessoa vai falar o quê? E é assim que vocês têm que agir, pessoal. Técnico. Fechou? Tranquilo? E como é que funciona aqui o caso em epígrafe? Eu sempre vou passar a experiência de vida para vocês. Apesar de estar aqui como professor, eu sempre serei mentor de vocês, amigo e conselheiro de vocês. Beleza? Então, como é que foi aqui o caso? O pai estuprou a filha de 4 anos. E aí surgiu a dúvida. Lá na comarca, não havia uma vara de proteção à criança, especial para isso, beleza? Fechou? Havia a vara criminal comum e havia uma vara ali, não havia uma vara da infância e juventude, pronto. Havia uma vara criminal comum e havia uma vara relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, beleza? Chama Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em Taguatinga, aqui em Brasília, tem várias, beleza? Tranquilo? E aí, qual foi a decisão? Decisão sobre competência criminal, processo penal, cai. Qual o juiz competente para julgar o estupro de vulnerável ocorrido, né, em um cenário de violência contra a mulher? Pai contra filha. Lembre-se que a Lei Maria da Penha não tem questão de idade, beleza? Foi o cenário de violência praticada ali no âmbito familiar, somada ali à questão da infância e da juventude. Qual foi a decisão do STJ? Sendo bem direto aqui, pessoal, que o processo será julgado pela vara da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, beleza? Lei Maria da Penha. Não vai para a vara criminal, para a primeira vara criminal, por exemplo, que julga os crimes de maneira mais geral. Então, ele vai para uma vara específica de Lei Maria da Penha, na ausência de uma vara de infância e juventude para julgar esse caso de estupro de vulnerável de pai contra filha de 4 anos de idade. Entenderam? É isso. Que o maior cuidado é eu não aprofundar muito, que fica viajando, e nem eu ser bastante, fazer uma cognição muito sumária. Beleza? Entenderam? Vamos para o julgado, naquele padrão que a gente está estudando. Faço uma aula aqui do julgado, a gente lê pau. Após o advento do artigo 23 da Lei 3.431 de 2017, nas comarcas em que não houver vara especializada de crimes contra criança e adolescente,
Compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai, bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar, contra a filha, ou criança ou adolescente, no âmbito doméstico e familiar. Beleza? De quem é a competência para julgar o crime de estupro praticado contra criança e adolescente no contexto de violência doméstica familiar? Beleza? Percebam, de quem é a competência e aí decidiu. Primeira opção, juizado da vara especializada em crimes contra criança e adolescente. Segunda opção, caso não exista a vara especializada de crime contra criança e adolescente, esse crime será julgado no juizado da vara especializada de violência doméstica, independentemente das considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, que foi o que eu falei para vocês. Terceira opção, nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra criança e adolescente ou juizados e varas de violência doméstica, a competência para julgar será da vara criminal comum, beleza? E aí a gente vai descendo, galera, porque há varas, há comarcas, há municípios que nós não temos magistrado para todos os temas, principalmente questão de direito do trabalho, direito empresarial, direito civil, direito criminal, beleza? Há varas, pessoal, que o juiz é o juiz de tudo, entendeu? No interior, o cara passa para a magistratura. Cara, ele é o juiz de família, é o juiz criminal, é o juiz eleitoral, na época eleitoral, o juiz de tudão. Beleza? Eu tenho um amigo que passou para a magistratura e foi no interior e falou, cara, eu sou tudo aqui. Ele ganha uma lasca porque acumula ali, né? Várias funções. Entenderam, pessoal? Então, assim, cara, isso é muito importante, porque é o que eu falo, pessoal. Tá caindo em concurso, vai cair em redação, que é contraintuitivo. Então, você acha que é uma coisa, é outra. Pronto, vai cair. Beleza? Esse cenário de matérias contraintuitivas. Beleza? Fechou? Então, na ausência de uma vara especializada de crimes ali contra a infância e juventude, vai para a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois ele vai dar uma aprofundada, vai dar uma explicadinha aqui, mas a gente vai tacar o pau. Beleza? Direito processual penal, competência, foro por prerrogativa de função. Aí você já vai pegar o PDF que eu te mandei, abençoado, vai riscar, vai marcar, porque é muito importante, isso é muito importante, beleza? Não só pelo cenário agora com as investigações acerca de deputados, senadores, que sempre está em voga no nosso país, mas também sobre a atual conjuntura da posse do exercício dos deputados e dos senadores. É um negócio que sempre cai em concurso, essa questão de foro por prerrogativa de função, foro privilegiado. Já caiu em redação para milhares de concursos, gente. Muito importante. Preste atenção quando eu falo que é muito importante. Beleza? Tranquilo? Não só para você acertar uma questão de maneira direta, mas também para você utilizar como conhecimento, para você dissertar, para você acrescentar na sua dissertação. E é só nós fazer assim, ó, pum! Beleza? Tranquilo? Vamos nessa, então? Foro por prerrogativa de função. E é equívoco você falar foro privilegiado. A doutrina critica essa nomenclatura. O STF critica essa nomenclatura, apesar de já usar também o termo foro privilegiado nas suas próprias decisões. Pasmem, beleza? Mas é o que já aconteceu. Agora vamos para o caso em concreto. Tínhamos um fazendeiro em um município. O fazendeiro comprou 2 cabeças de gado, sabendo que essas cabeças de gado eram produto de crime fazendeiro. Beleza? Artigo 180, creio que parágrafo 2º, de cabeça difícil, que é o furto de semoventes, como você já sabe, ele sabia que era produto de crime. Comprou os 2 gados, Nelore, tipo Nelson, assim, ó, gordinho, comprou os 2 gados, beleza, sabia que era produto de crime, beleza? Foi investigado, preso, denunciado. Pouco depois, uma coincidência no Brasil, ele se tornou prefeito. Foi eleito prefeito do município, foi diplomado, beleza? Entrou em exercício. O pai está on, ele virou prefeito do município, beleza? Respondendo crime de receptação. Primeira instância, antes de ser diplomado como prefeito, o juiz condenou o nosso rei do gado que compra gado furtado, beleza? E foi condenado pelo crime de receptação, beleza? Tranquilo? Na sua espécie ali, né? No seu tipo especial ali, em relação aos semoventes. Recorreu. O recurso de primeira instância, para quem não possui foro prerrogativo de função, vai para uma Câmara
lá no Tribunal de Justiça. Juiz, primeira instância, Tribunal de Justiça Estadual, depois STJ. Tranquilo, e foi para a Câmara do Tribunal de Justiça. 3 embargadores lá, preste atenção, preste atenção. Depois, o abençoado tomou posse para prefeito. E a defesa falou bem assim, opa, peraí, apitou, parou. Ele tem foro por prerrogativa de função, o prefeito, beleza? Só que não é na Câmara do Tribunal de Justiça, é no pleno. Então, prefeitos são julgados pelo plenário do Tribunal de Justiça, não pela Câmara, conforme foi o caso, como se estivesse julgando qualquer um. O recurso de apelação de uma condenação do juiz de primeira instância. Entenderam, pessoal? É muito difícil e muito importante. Vocês vão entender em 5 minutos o que o nego não vai conseguir entender nem lendo esse PDF 1000 vezes. Porque a linguagem lá é super difícil. Beleza? Então a defesa alegou isso. Pô, acho que tem razão, Nelson. Porém, é o que você deve saber, que vai cair 1000 vezes, sempre cai no direito constitucional. O STF já falou que, para a ocorrência de foro por prerrogativa de função, primeiro, o fato típico tem que ter uma ligação, um liame com a atividade pública, política, beleza? Segundo, tem que ter essa concomitância com o exercício do cargo eletivo. Prestem atenção, beleza? No caso concreto, foi antes da diplomação e não tem ligação com o cargo eletivo. Então, o que decidiu o STJ? Que, né, decidiu em cima do Tribunal de Justiça? Que a defesa está errada e o prefeito será julgado pela Câmara lá no Tribunal de Justiça normalmente. Entenderam? Então, não há foro por prerrogativa de função nesse caso. Pegou, galera? Tranquilo? Vamos para o nosso informativo. Competência por foro prerrogativa de função, no sentido de crime praticado em razão durante o exercício do cargo ou função. Presta atenção. As regras de competência não são alteradas pela superveniente posse no cargo de prefeito municipal. Galera, a gente já teve mudança aqui de tudo quanto é jeito, vocês lembram disso. É nego que ia ser preso e vira deputado, aí o processo vai para o STF, aí o STF está perto de julgar, aí o cara abre mão do cargo, aí o STF manda para o juiz de primeira instância, e aí a prescrição acontece, aquela zona, que manda para o STF, não manda, foram prerrogativos, já sabem disso, beleza? Casos que até o cara deixou de ocupar o cargo para a sua suplente ser deputada, ocorreu aqui em Brasília, beleza? Para ter o foro. Então, eles fazem essa manipulação conforme o cargo eletivo, beleza? Então, não sendo crime praticado em razão e durante o exercício do cargo e função, as regras de competência não são alteradas pela superveniente posse do cargo do prefeito municipal. Importante, o próprio autor falou que é muito importante. Caso concreto, João, fazendeiro, teria adquirido 2 cabeças de gado, mesmo sabendo que seria produto de crime. Que isso, João? Ele foi denunciado pela prática de receptação de animal. Artigo 180A do CP. Eu falei 180 parágrafo 2º, perdão, 180A do CP. O juiz prolatou a sentença condenatória e o réu interpôs a apelação. O recurso foi distribuído para a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ou seja, um órgão fracionário. Antes que o recurso fosse julgado, João foi diplomado e empossado como prefeito do município. Diante disso, a defesa pediu que o recurso fosse distribuído na Câmara Criminal para o pleno do tribunal, todos os desembargadores juntos, beleza? Isso porque, segundo a Constituição do Estado e o regimento interno do tribunal, a competência para julgar ações penais contra prefeitos é do tribunal pleno, beleza? E não da Câmara Criminal. O pedido não deve ser acolhido. Uma analogia para vocês, muito interessante, já que nós estamos aqui estudando o processo penal, né? Em relação ao afastamento recente do governador Ibanez Rocha, né? Feito por um ministro do STF, de maneira difusa ali, como uma medida cautelar diversa da prisão. Tipo uma tornozeleira, tipo uma prisão preventiva, ele usou uma medida cautelar inominada diversa da prisão, no famoso processo que tramita lá no STF, que ele avoca tudo para lá, que é contra os atos antidemocráticos, beleza? Ele afastou um governador de estado, que tem foro por prerrogativa de função aonde, galera, que vocês já sabem. Aonde? No STJ. Entenderam? Então, só para vocês refletirem acerca do estudo aí.
O foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade. Grava isso. Se você botar isso na redação, o examinador vai chorar, vai chorar. O foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade. O que é isso, Nelson? Contemporâneo, ao mesmo tempo do exercício do cargo. E pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública. Por exemplo, eu era prefeito e só consegui comprar os gados de 1 milhão porque o receptador estava lá na prefeitura, estacionado o ônibus, queria falar com o prefeito, que sabia que o prefeito tinha dinheiro, tal, ele usufruiu dessa informação, desse privilégio de ser prefeito para praticar o crime. Um exemplo tosco para você aprender. E aí sim teria ligação com o cargo, e aí sim iria para o Tribunal de Justiça com o seu plenário. Entenderam, pessoal? Então não tem contemporaneidade, não tem pertinência temática, não vai para o foro por prerrogativo de função. É julgado lá pelo juiz de primeira instância, mesmo sendo uma autoridade com foro prerrogativo de função. Isso serve para todos os políticos. Então, fica muito atento a isso, beleza? No caso concreto, além de o crime ser anterior à posse como chefe do Poder Executivo Municipal, o ato praticado não guarda relação com o seu cargo efetivo, não havendo que se falar em deslocamento do feito para julgamento pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Beleza? Não sendo crime praticado em razão durante o exercício do cargo ou função, as regras de competência não são alteradas pela superveniente posse do cargo como prefeito municipal. Pegaram? Importantíssimo. Isso é muito importante. Beleza? Provas. Próximo. Habitação em prédio abandonado de escola municipal pode caracterizar o conceito de domicílio. Domicílio, presta atenção nessa, Dani. Pode caracterizar o conceito de domicílio em que incide a proteção disposta no artigo 5º, 11 da Constituição. Preste atenção nessa decisão. Também um gole de água aqui. Qual foi a decisão da banca nesse julgado? Esse é muito importante para a carreira policial. Muito importante para a carreira policial. Beleza? Vamos lá. Os policiais militares estavam patrulhamento tático, isso que é muito importante para a gente, pessoal. E aí, né, patrulhando ali na barca, né, rogantão, barca ali, fazer aqui cenário, braço para fora, queimando o braço, nada mudou, estou com esse relógio Nutella aqui, mas não deveria, é G-Shock, G-Shock, braço para fora, cara de mal, olhar altivo, Ray-Ban, acabou, filho. Sem diálogo, estupidez, beleza? Brincadeira. E aí, não é brincadeira. O cara estava lá dentro de uma escola abandonada, com uma espingarda gigantesca, um pacotezinho de pó branco. Pode ser cocaína. Beleza? Os Steves visualizaram lá de fora, dentro da escola abandonada, que o cara estava lá com essa arma grande, uma arma longa, com essa substância, beleza? Fechou? O que eles fizeram de pronto, pessoal? Por obviedade, abordaram a abordagem policial. Beleza, Nelson, fizeram a abordagem policial. E aí? E aí constataram que ele tinha realmente cocaína e que ele estava armado, estava com uma espingarda. Beleza? Então ele estava ali com cocaína e estava ali com uma espingarda armado. Beleza? Armado. E aí o que eles realizaram? A prisão em flagrante do suspeito, beleza? Só botando aqui, pessoal. Realizar a prisão em flagrante do suspeito. Tranquilo, pessoal? Fechou? E aí chegou lá no STJ, no juiz de primeira instância, ele foi condenado. Condenado à pena de prisão. Fechou? Por tráfico de drogas. Chegou no Tribunal de Justiça, o sentenciado foi condenado também por crime de tráfico de drogas. Beleza? Tranquilo? Chegou no Tribunal de Justiça e ele foi condenado por crime de tráfico de drogas. Chegou no STJ, o que aconteceu? Pasmo. Ele foi condenado e o STJ concordou em parte com a alegação da defesa. Então vamos lá, galera. Duas alegações que ocorreram nesse caso concreto.
Primeira alegação. Eles consideram a escola abandonada como casa. Se você for pensar, eles consideram a escola abandonada, que o cara está lá com uma espingarda e com droga, como residência. E aí o STJ falou que sim. Então presta atenção, que isso é inédito na jurisprudência, inédito, inédito, inédito. O STJ considerou uma escola pública abandonada como residência. Aí o Ian está na live. O Ian, policial militar. O Ian está aqui, ó. Ex-aluno da EFIM Policial, está na live ao vivo na nossa gravação de aula. O Ian estava abordando o cara que ele visualizou de fora, estava com uma espingarda e com um saco de droga. O Ian, Papá Mike do DF, abordou esse cara lá dentro e levou ele para a prisão para a 12ª DP, que o pai trabalha. Beleza? Então, pasmem, o STJ ele considerou essa alegação feita pela Defensoria Pública, beleza? Concordou com a Defensoria Pública e disse que a escola abandonada, utilizada pelo cidadão lá, pelo imputado como residência, tem a proteção como residência. Beleza? Segunda alegação, e óbvio, graças a Deus que os policiais eram safos, beleza? Usaram da experiência, da expertise policial. O que ocorreu, galera? Basicamente, eles falaram que eles não adentraram lá pensando em invadir a casa ou o asilo ali de intimidade do imputado, do preso, mas adentraram a residência porque viram de fora que eles estavam portando uma arma de fogo, bem como estava com uma sacola com um pó branco. Ou seja, eles estavam em situação de flagrante delito. Surreal, né? E aí autoriza a entrada. Beleza? Então, a partir do momento que o policial, presta atenção, visualiza de fora da rua alguém com uma arma de fogo na residência, ele pode entrar? Pode, está em flagrante delito. Entenderam? Então, pela primeira tese da defensoria, o STJ concordou e falou que a prisão seria ilegal, considerando uma escola pública abandonada como residência desse imputado que estava com uma espingarda e com cocaína lá dentro. Então, se os policiais tivessem adentrado esse espaço que estava fechado e não visível para a guarnição, nulo. Beleza? Entretanto, como a guarnição visurada falou que visualizou de fora da escola pública o sujeito ali portando a espingarda com o pó branco. E aí, ó, escalaram, bora, filho, caiu para dentro. E aí não foi considerado legal a prisão, porque ocorreu prisão em flagrante, por causa que estava com esse armamento. Decisão mais importante do informativo, isso aqui vai chover em prova. Beleza? Galera aí, ó, da live, essa aqui vai chover em prova. Beleza? Habitação em prédio abandonado de escola municipal pode caracterizar conceito de domicílio em que incide a proteção disposta no artigo 5º 11 da Constituição. Vai cair em toda a prova esse aqui. Toda a prova, presta atenção. Caso adaptado. Os policiais militares estavam fazendo uma ronda quando avistaram João dentro do presídio. Perdão, quando avistaram João dentro do prédio de uma escola pública municipal abandonada com uma espingarda e um pó branco que aparentava ser cocaína. Os policiais entraram no local e prenderam João por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus, argumentando que essa escola abandonada, pasmem, gente, pasmem, esse é o Brasil. A escola abandonada era a residência de João, local onde morava com sua esposa e filha. Quer dizer que ele invade um espaço público agora e ele tem direito da proteção daquele espaço que ele ilegalmente invadiu para ser sua residência. E a polícia não pode adentrar uma escola abandonada. Porque se você entrar em uma escola abandonada, invadir um prédio abandonado e falar que é a sua casa, é a sua casa. A polícia não pode entrar. Preste atenção que você vai cair em prova, porque é contra-intuitivo. Todo mundo vai pensar que a polícia pode entrar, mas a polícia não pode, conforme a decisão do STJ, ponto final. A gente tem que acertar. E nós, se estamos para a carreira policial, nós vamos errar isso aqui. Beleza? Fechou, Nelson? O STJ concordou com a primeira parte do argumento. O prédio abandonado da escola pública, por estar servindo como espaço de moradia para João, deve receber a proteção constitucional do artigo 5º 11
da CF de 88. Pasmem, pasmem. Por outro lado, o ingresso dos policiais foi legítimo, porque o prédio abandonado estava em situação precária. E a partir da área externa, era possível ver o interior da escola, razão pela qual os policiais avistaram João armado com a droga. Desse modo, os policiais, da parte de fora da casa do João, viram que João estava em flagrante delito, o que autoriza o ingresso dos mesmos sem autorização do morador e independentemente de ordem judicial. Entenderam? Decisão mais importante. Por isso que eu demorei. Entendeu, galera? Entendeu, galera da live? Decisão mais importante. Mais importante. Beleza? E aqui ele faz um resuminho aqui como você pode ingresso durante o dia em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro, para cumprir determinação judicial, busca, apreensão e cumprimento de prisão preventiva, durante a noite em caso de flagrante delito, em caso de desastre e para prestar socorro. Ó que a memória tá boa ainda. Beleza? Fechou? E aqui ele vai discorrer sobre a decisão. Para fechar aqui, é uma decisão muito importante, eu vou repetir para vocês, beleza? Vai cair. A habitação em prédio abandonado de escola municipal pode caracterizar o conceito de domicílio, em que incide a proteção disposta no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Beleza? Tranquilidade pura, tranquilidade. Citando outra decisão muito importante para a aula de vocês, do informativo 678 do STJ de 2020, falta de mandado não invalida a busca e apreensão em apartamento desabitado. Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual. Se aparente ausência de residentes no local, se alia a fundada suspeita de que o imóvel utilizado para a prática de crimes permanentes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, assim, essa decisão tem mais chance de cair em prova, o que é muito contra-intuitivo, é uma decisão, assim, teratológica. O STJ considerou uma escola municipal abandonada que o cara invadiu para morar lá e estava armado lá como residência do cara. E a polícia não pode entrar. Então, presta atenção no que está acontecendo. A polícia vai ter que fazer uma representação, beleza? Pedindo uma medida cautelar de resto da prisão de busca domiciliar dentro de uma escola pública que o cara invadiu para morar. É isso. Beleza? Tranquilo? A sorte é que os policiais eram safos, né? E já visualizaram de fora e colocaram isso no papel. E aí, saindo da situação de ilegalidade de acordo com o STJ, né, Ale? Para a posição de flagrante delito. Beleza? Julgado mais importante é esse. Execução penal. Bora. A progressão do reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte deve seguir o artigo 112.6 da LEP, mesmo que a condenação tenha sido anterior ao pacote de crime. Isso aqui é fácil, só vou reler aqui, já é batida essa decisão, beleza? Que se for benefício, galera, antes o pacote de crime vai aplicar o que está mais benéfico ao réu. E, na dúvida, aplica o que é mais benéfico também, tanto na LEP, tanto quanto todas as alterações do pacote anticrime. Então, esse aqui é tranquilo, nada mudou, beleza? Nada mudou. Fechou? Acabamos o informativo 756 e já vamos cair para dentro do informativo. Acabamos o 755, vamos para o 756. Vou pegar minha garrafa térmica aqui. Paguei R$ 150 na garrafa térmica. Beleza? Tranquilo? Bora nessa, galera. Plantonista não dorme. Plantonista não dorme. Informativo comentado. Informativo 756 do STJ, Direito Penal, Lei Maria da Penha. Muito importante. Muito importante, muito importante. Presta atenção. O requerido autor da violência não será citado para contestar o pedido de medidas cautelares dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Qual foi o caso que foi julgado aqui para vocês prestarem bastante atenção? E é isso aqui que a gente faz todo o plantão. Temos a Lei Maria da Penha, a vítima vai lá e ela requer as medidas protetivas, beleza? Nós enviamos as medidas protetivas para a Justiça e ela vai conceder aquela medida protetiva
para resguardar. E aí o nome já fala por si só, medidas protetivas de urgência. Beleza? Tranquilo? Beleza, Nelson. Qual foi o caso em epígrafe? O juiz concedeu as medidas protetivas, e aí nós temos várias, aí, por exemplo, afastamento do lar, e outras medidas protetivas, beleza? Só que a defesa alegou que o imputado, o autor, o covardão, deveria ser citado para se manifestar acerca da concessão de medidas protetivas. E o STJ falou: opa, peraí. Medidas protetivas de urgência, beleza? Concedidas pelo magistrado em processo criminal. Esse é difícil, gente. Galera, esse é difícil. Tem 10 pessoas comigo aqui, ó. Não estou sozinho gravando aula, galera. Ó. Medidas protetivas de urgência concedidas, beleza? Concedidas em tese, em processo de Maria da Penha, não devem ser submetidas ao contraditório. Não existe isso, beleza? Isso vai existir lá no processo criminal. Então, não precisa citar o imputado para ele se manifestar acerca da concessão de medidas protetivas, beleza? E aí a decisão, ela faz uma analogia, a decisão tem umas 30 páginas, pessoal, ela faz uma analogia, obviamente, às medidas cautelares diversas da prisão. Então, se o juiz ele concede uma prisão temporária, ele concede uma busca e apreensão, ele concede uma prisão preventiva, ele não vai citar o imputado para perguntar, cara, qual é a sua defesa acerca da minha concessão de uma medida cautelar diversa da prisão? O que você acha da sua prisão preventiva? Então, o STJ falou que as medidas cautelares concedidas em Lei Maria da Penha, de medidas cautelares de urgência, não exigem a citação do imputado para avaliar se ele concorda ou não com a sua manifestação, beleza? E sim lá no processo criminal, de injúria, de lesão corporal, ele vai se manifestar acerca dos crimes que ele cometeu na Lei Maria da Penha. Bora para o julgado, primeira decisão do informativo 756, o pai tá ao vivo. As medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha têm natureza cautelar. As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, não cabendo falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco a possibilidade de decretação de revelia nos moldes da lei processual civil. Entenderam, pessoal? Muito importante isso aqui, porque uma lei Maria da Penha é muito importante. Beleza? Então, temos, por exemplo, aqui, ó, suspensão de posse e restrição de porte de armas com comunicação aos órgãos competentes, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência ofendido. Já decorei essa lei, de tanta maneira que a gente faz lá, galera, infelizmente. Proibição de determinação de condutas entre as quais aproximação do ofendido e seus familiares e as testemunhas, fixando o limite mínimo distância entre estes e o agressor, contato com o ofendido e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Beleza? Pessoal, não há necessidade de intimação, de citação do imputado para ele se manifestar. Tanto nas medidas cautelares na Lei Maria da Penha com viés criminal, quanto nas medidas cautelares que tem um viés de medidas protetivas de urgência com viés civil, beleza? Nós temos duas virtudes. Por exemplo, medidas cautelares deferidas em processo de Lei Maria da Penha com viés civil. Restrição à suspensão de visitas aos dependentes e menores, pessoal. Direito de família, beleza? Direito civil. Prestação de alimentos, direito civil. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor, beleza? Criminal, suspensão, restrição de armas, afastamento do lar, proibição de aproximação ou contato. Entenderam? Fácil, né, galera? Muito fácil aqui, tá uma uva. Beleza? A Lorena aí. Ei, Lorena, eu te dei uma roxa agora lá. Era do individual. Beleza, vamos nessa aqui. As medidas protetivas de urgência, tá, beleza. Lei Maria da Penha, segunda decisão. O informativo 757 do STJ bateu muito Lei Maria da Penha, pessoal, muito importante. Vou ficar muito ligado aí em relação a isso. Então, segunda decisão, Lei Maria da Penha. É ilegal. Presta atenção, filho. Vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Estou falando que vai cair porque vai cair. É ilegal a fixação ad eterno, quando tem termo em latim, eu já vejo a OCP cobrando isso.
Já vejo a CP, um termo em latim para eu fuder com a vida do guarda. É ilegal a fixação ad eterno de medida protetiva, devendo o magistrado avaliar periodicamente a pertinência da manutenção da cautela imposta. Puta que pariu. Que decisão foda. Vai cair. Presta atenção. Beleza? Primeira coisa aqui, fato que chegou ao STJ. Bora lá. Estamos nos últimos 3 informativos para a gente dormir. Beleza? Vamos lá, galera. Juiz. Vamos lá, galera. Bora, bora. Juiz estava lá e julgou uma decisão acerca de Lei Maria da Penha. Beleza? O cara cometeu um crime de injúria contra a mulher, então ele injuriou, ele ofendeu ali a intimidade, os valores, os princípios de uma mulher, xingando ela de um palavrão ali, por exemplo. E aí o juiz condenou o cara a 1 ano de prisão. Beleza? Beleza. Juiz não, juíza, no caso concreto, porque o caso é verídico. Beleza? E aí, na sentença, ele condenou a regime aberto. Policiais anjos heróis, meu brother, meu irmão. Aqui a gente vai dar uns tiros. E aí ele condenou ali o imputado a pena de 1 ano em regime aberto, beleza? E, além da condenação, o magistrado pegou e falou bem assim, e também condeno, né, de maneira eterna, fixa, definitiva, o imputado a medida protetiva de urgência de afastamento do imputado. Aí o STJ falou, peraí. Aí a defesa recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manteve a decisão da juíza. A defesa recorreu para o STJ e o STJ falou, calma, calma, para tudo. Beleza, condenou o cara a pena de 1 ano, regime aberto, pelo crime de injúria, sob a égide da Lei Maria da Penha. Perfeito. Padrão. Agora, você também, em sentença condenatória, estipulou uma medida protetiva de urgência de maneira fixa, ad perpetuum? Não pode. Decisão profunda em relação a essa decisão prolatada pelo STJ, pessoal. Uma coisa é conceder uma medida protetiva para a mulher de maneira indeterminada. Não tem problema. Indeterminado não quer dizer eterno. Beleza? Beleza? Outra coisa é a concessão de maneira ad eterno. Beleza? Fixa. Isso foi o que a juíza fez. O STJ falou que não pode. Não pode. O nome já fala, decisão, medida protetiva de urgência. Então, não pode. E aí ele cita que as medidas protetivas da prática devem ser reavaliadas pelo magistrado ali por 90 dias, deve ouvir as partes para observar se a necessidade continua, né, da medida protetiva estar vigente. O cara tem um afastamento de 200 metros ali da ex-esposa, por exemplo. Beleza? Fechou? E ao final da decisão, ele também fala da questão do indiciamento, que é uma decisão já antiga do STJ que ele ratificou. Ou seja, a medida protetiva de urgência cai por terra se o imputado de crime de Maria da Penha não for indiciado no inquérito policial. Então, perceba, pessoal, uma coisa afasta a outra. E, pasme, isso ocorre direto também. A gente está lá na DP direto, a vítima fala assim, não quero processar ele, eu só quero medidas protetivas. Eu quero renunciar contra o crime. Pode? Pode. Beleza? Tranquilo? Pegaram? Bora matar a decisão, então? Bora. É ilegal a fixação ad eterno. Então, grava esse ad eterno. O juiz condenou por 1 ano de prisão em regime aberto, depois botou lá, fixo em regime ad eterno, o afastamento do lar, o afastamento ou a proibição de contato com a imputada. Entenderam, galera? Então, assim, o STJ falou que não pode, de maneira técnica não pode. Beleza? Então, vamos à decisão. Caso concreto. O companheiro ameaçou a vítima, o juiz decretou como medida protetiva de urgência a proibição de contato e de aproximação com a ofendida. Ao final da instrução, o magistrado condenou o réu pelo crime de ameaça a 1 mês de detenção. Além disso, na parte final da sentença, o magistrado afirmou: torno definitiva a medida protetiva deferida em favor da ofendida. Repito, torno definitiva a medida protetiva deferida em favor da ofendida. Aí não, beleza? O STJ afirmou que o juiz desnaturou a natureza e a razão de ser das medidas protetivas, que por serem de urgência, tal como o próprio nome diz,
equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessar da causa que motivou a sua imposição. Beleza? Diante disso, o STJ concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para revogar definitivamente a medida protetiva, dizendo que ela tem prazo indeterminado e que o juiz de primeiro grau deverá avaliar a cada 90 dias e, mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade de manutenção cautelar, aplicando-se por analogia o parágrafo único do artigo 306 do Código de Processo Penal, decisão intocável do STJ. Decisão intocável do STJ. Beleza, galera? Entendeu? A medida protetiva não pode perdurar de eterno. Se o cara encontrar, depois de 10 anos, 30 anos com a mulher, ele não pode sofrer as consequências. Essa decisão foi bastante óbvia e bastante inteligente do STJ. Galera da live, fica aí. Segura que agora a decisão mais importante da aula. Segura aí. Segura aí, galera, da live. Decisão mais importante do STJ da aula de hoje. Direito processual penal. Provas. Provas. Presta atenção. Galera, você carreira policial, vocês aí. Bate o coraçãozinho, vocês estão aí. Decisão mais importante. Segura, vocês estão fazendo nada mesmo, já não ia estudar essa hora. Um monte de aluno aí, ó. Já não ia estudar essa hora, vamos lá. Provas. Tu já ia fazer nada, já ia ficar vendo o Instagram dos outros, Jace, então presta atenção na aula. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Meu Deus do céu. Redação de agente policial de custódia, PCDF, esse daqui, hein? Redação de agente policial de custódia, PCDF, esse daqui. Presta atenção. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Qual foi a decisão mais importante da aula de hoje? É a penúltima decisão da aula que o STJ julgou no informativo 756. Beleza? Preste atenção. Preste atenção. O juiz estava lá e foi ouvir os policiais acerca de um crime de tráfico de drogas. Caso concreto, a polícia estava patrulhando, beleza? Tinha um informante, o informante falou que o Micael, o menino de ouro, que ele anda com aquela HRV branca dele, que ele lambe aquela HRV. Eu nunca vi aquele carro do Micael sujo, o cabelo dele tem um gel para o lado, nunca falha. Então o informante falou que o menino prodígio, o menino de ouro, o gênio, que passou na Polícia do Senado, não foi para ninguém. Eu estou contando agora, só para 15 alunos que vão ver a aula da F policial, foi abordado pela polícia com base em um informante, beleza? Falou que ele era traficante de drogas. A polícia abordou o sujeito, conversou com ele, uma conversa amena, e ele falou onde é que estava a droga. Falou que estava num lote, em outro lugar, escondido em tal canto, ele contou tudo, beleza? Quantidade de drogas, o local que estava, e os policiais foram lá e pegaram a droga e prenderam o Micael por tráfico de drogas. Beleza? Beleza. Padrão Rotan. Chegou lá no juiz, foi preso, denunciado pelo Ministério Público, foi processado e o juiz condenou o crime de tráfico de drogas. A defesa do imputado recorreu, chegou ao STJ. Qual foi a decisão do STJ, galera? Qual foi a decisão do STJ, Nelson? O STJ falou que presta atenção, não poderia condenar o imputado com base unicamente na palavra dos policiais, no testemunho dos policiais. Mas não falou que o testemunho dos policiais tem um valor aquém, ou além, ou menor, ou de menor valia do que outras testemunhas ou outras provas no processo criminal. Condenou o imputado com base em insuficiência de provas, beleza? Que está expresso no Código de Processo Penal. Entenderam? Qual que é o negócio da decisão? Ele quer bater que o testemunho prestado pelo policial, ele não é mais valoroso que o testemunho do que um vizinho, do que alguém que viu, beleza? Porque ele tem fé pública. Não é mais valoroso do que outro, é uma prova testemunhal comum.
beleza? Então, ele não é mais valoroso, mais importante para a decisão do magistrado, beleza? Não é, porque fala que ele tem fé pública, não é. Então, se eu, policial civil do DF, abordei um menino de ouro, o Mikael, beleza? Conversei com ele, ele falou que deu a droga, deu o lote. O meu testemunho não é mais valoroso do que, do que uma pessoa comum. No outro giro, também não é menos valoroso para um processo criminal, beleza? Do que uma testemunha comum, porque a defesa alega que os policiais têm interesse na condenação. O STJ falou também que não. Então, ele não vale mais porque o policial tem fé pública, não vale menos porque os policiais teriam um suposto interesse na condenação do imputado, beleza? Então, o testemunho prestado por policiais que estavam na situação tem um valor testemunhal normal e deve ser valorado de maneira conjunta com o corpo probatório do processo criminal para ocorrer condenação ou não, beleza? E por que esse tese chegou no STJ? Porque após, lá na delegacia, lá no processo criminal, o imputado falou que não queria falar onde é que estava a droga, foi forçado a falar, beleza? A droga não era dele, foi forjado o flagrante, botaram a droga na conta dele. Beleza? Ele falou isso lá na justiça. Tranquilo? E os policiais falaram que não. Ele que falou que a droga era dele, ele que quis lá de maneira voluntária levar os policiais lá e foram presos ali em flagrante por tráfico de drogas. Beleza? O STJ absolveu o autor por falta de provas. Beleza? Mas não falou que o testemunho do autor, os policiais, perdão, tem um valor menor ou além do que uma mera prova testemunhal comum. É a decisão mais importante da aula do STJ. Vamos para o texto da decisão. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa, sintonia e as demais provas. O depoimento de policiais tem a natureza jurídica de prova testemunhal e assim deve ser valorado pelo juiz. Dessa forma, o testemunho policial não deve ser a prioristicamente sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública. O meu testemunho como cana da Polícia Civil não deve ser sobrevalorizado. Por outro lado, o testemunho do policial não pode ser subvalorizado, sob a justificativa de que a sua palavra não seria confiável para isoladamente fundamentar uma condenação. Perfeito. Decisão intocável. É isso. Pegaram, galera? Fechou? Quem tiver dúvida aí pode ler o resto do julgado, beleza? Muito bom aí. Muito bom julgado aí da corte, beleza? E assim nós finalizamos aí em 50 minutos. Dei uma passada do tempo que a gente se comprometeu com vocês aí da família policial, porque foram dois julgados muito importantes. Então, mais uma aula para conta, informativo 755, 756. Já gravei mais de 40 aulas para nossa plataforma. Vai cair muita jurisprudência, acompanhe as aulas. Vamos para os próximos informativos, 757, 758. Vamos rumo à aprovação. Agradeço demais aí a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã hoje, né, tá lá em Finflix.